Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, aqui também comigo está tudo bem. E assim eu vos saúdo com a paz de Deus, para a qual fomos chamados. Glória a Deus. Hoje eu vou falar um pouco, gente, dos mistérios que eu tenho acompanhado, coisas misteriosas que nem eu mesmo posso compreender. Com referência, já vamos dizer, ao Evangelho da obra de Deus. Gente, é tanto mistério, é tanta coisa misteriosa que eu não consigo me entender. Quer ver? Eu vou contar um acontecimento que eu acompanhei pelos anos, parece que 73. Eu fazia comum numa determinada congregação e não era grande não, uns 80 irmãos mais ou menos participavam da Santa Ceia. Era uma obra nova naquele lugar. Eu um dia, na hora da palavra, o cooperador oferecia a palavra, se algum irmão tinha a palavra, sentia de levantar e ler a palavra. Eu não tenho dom de pregar, gente. É uma coisa que Deus não me deu, é dom de pregar palavra, dom de orar na congregação, não. E quando Deus me chamou, um campo muito misterioso que Ele me colocou, é onde eu gostava de fazer e vi muitas obras. Foi no campo da evangelização. Porque quem traz o povo na congregação, gente, não é os anciãos, nem os cooperadores, nem os diáconos, não. Quem traz o povo na congregação, eles vêm através dos evangelistas. Todo irmão e toda irmã que tem o dom de evangelizar, são eles que conversam com as pessoas e essas pessoas aparecem na congregação. Evangelizado por as pessoas é um dom, gente, muito maravilhoso. Só que é muito difícil, é o dom mais complicado na obra de Deus, é o dom de evangelizar. Por quê? Porque você não sabe com quem você vai falar. Se é uma pessoa letrada, se é uma pessoa sem letra, se é uma pessoa brava, se é uma pessoa... Você não sabe com quem você vai falar. É um campo desconhecido. Quando você menos espera, você depara com uma pessoa e começa a falar com ele, conversar com ele nas coisas de Deus. Ele pode aceitar e pode não aceitar. Né? Então, mas foi o campo que Deus me colocou quando eu me batizei. Eu saía naquelas fazendas, naquele sítio, era o pessoal que trabalhava junto comigo, que viajava comigo. De qualquer maneira, queira ou que não queira, eu tinha que falar das coisas de Deus. E até hoje, eu ainda tenho esse sentido, gente. Para mim conversar das coisas de Deus, eu não escolho. Quando eu menos espero, bato de frente com uma pessoa e estou pregando para ele, daí a pouco ele aparece na congregação. Você mora onde? Onde é que você veio? Como é que... Não, peraí, não foi você que pregou para mim? Gente, mas e muitas vezes eu não sei para quem é que eu preguei, né? É igual o irmão que levanta na tribuna e prega. Desceu dali, você pergunta o que ele pregou, ele não sabe. Entendeu, gente? É diferente das pessoas que faz uma preparação, fica aí 15, uma semana estudando uma palavra para pregar diante do povo. Não. A pessoa sobe lá, lê um capítulo nas escrituras, no sentido daquela leitura, ele dá os conselhos adequados. Quando ele desce lá, ele não sabe o que ele falou. O que você pregou lá? O que você pregou no culto passado? Ele não sabe. Entendeu, gente? Mas, voltando a falar nos mistérios, como eu já falei, eu não tenho dom de levantar na frente, na tribuna e pregar. Isso eu não sei fazer. Mas acontece que um dia na congregação,
o cooperador procurando quem tinha a palavra, quem tinha a palavra. Eu sentia de levantar e ler um passo de palavra, ler um capítulo ali e dar alguns conselhos referentes, gente, e que passavam na minha mente. O assunto envolvia as pessoas que seguem a igreja adventista do sétimo dia. Mas eu não levantei. Não levantei. E depois foi lido a palavra, e o assunto da palavra não teve nada a ver com aquilo que eu tinha em mente. De adventista do sétimo dia, ninguém falou nada naquilo ali, né? Negócio de adventista, pessoas que guardam a lei de Moisés, tem o sábado, preceito, não, nada disso. Então eu pensei comigo, falei, bom, se fosse para falar de adventista, Deus mandava a palavra na boca do pregador e falava, mas não falou nada disso. Só que quando terminou o culto, é que eu fui averiguar que tinha 3 visitantes na congregação e eu fiquei sabendo que esses 3 visitantes eram membros da igreja adventista do sétimo dia que estavam nos visitando. Aí então foi que a ficha caiu. Falei, então, por isso que eu sentia de ler a palavra os conselhos, o assunto vinha sobre a guarda do sábado, sobre o preceito da lei de Moisés. E, então eu senti, né? Eu senti acusado com aquilo ali. Porque eu senti de ler a palavra, levantar, ler a palavra e os conselhos vinham acerca. Mas onde é que vai aparecer adventista aqui? Quando terminou o culto, fiquei sabendo, aqueles três visitantes que estavam ali, desconhecido nosso, era da igreja adventista do sétimo dia que estavam nos visitando. Esse é um dos mistérios, gente, que às vezes a gente coloca o nosso, entendeu? Conhece nosso entendimento acima das coisas de Deus, do sentido que vem da parte de Deus. Mas tudo bem, passou. Com o passar dos dias, outro dia, na hora da palavra, novamente, o irmão oferece a palavra para quem tinha a palavra, eu senti de levantar e pregar, mas não tinha sentido da palavra. Que palavra eu vou pregar? Levanta e prega. Não, mas pregar o quê? Pregar o quê? Eu não tenho nada a pregar, não tenho nada em mente, mas levanta lá e prega. Eu levantei. Aí o pregador, o irmão que estava atendendo o culto, sentou, e eu tomei a tribuna. Como eu não tinha palavra, eu abri a escritura. E li aquela parte que caiu ali. Abri a escritura, e li e dei alguns conselhos, poucos minutos que eu não tenho mesmo dom de pregar. Então, pouca coisa. Voltei e sentei. E automaticamente, já sentei, o irmão também já deu encerramento, né? Fizemos uma oração e já deu encerramento do culto. Quando entrou uma pessoa chorando dentro da igreja, um homem chorando dentro da igreja. E ele chorava de soluçar. Ai, gente, essa palavra que foi pregada entrou no meu coração. E essa palavra que pregou mexeu comigo. E eu quero ser crente, eu quero me batizar. E a palavra mexeu comigo. E essa palavra que foi pregada aí mexeu comigo. Não, eu não acreditei. Eu digo, não, eu não acredito. Eu não acredito, não é impossível. Gente, eu nem sei o que eu preguei, porque eu levantei lá, abri a escritura ali. E os conselhos que veio... Entendeu? Passou na minha mente ali, alguns conselhos no assunto daquela palavra, eu sentei, e o irmão levantou, aquele homem levanta, entra dentro da igreja, chorando, que a palavra essa palavra mexeu com o meu coração e eu quero me batizar. E eu conhecia aquele homem, conhecia ele. Foi por isso mesmo que eu não acreditei, não acreditava, não. Eu sou uma pessoa desconhecida mesmo, mas eu conhecia aquele homem. Falei, mas não é impossível, não acredito. Eu não acredito. Mas acontece, gente, que esse homem, a primeira vez que ele entrou ele não entrou não, ele chegou e ficou na porta. De maneira que quando eu estava sentado, quando eu levantei, que eu subi no púlpito, eu olhei na porta, ele estava em pé, na porta. Eu admirei, porque eu conhecia aquele homem, entendeu? E admirei dele estar ali.
A primeira vez que ele veio na porta da congregação, ficou em pé, escutando. Mas aí quando ele chegou, já chegou na hora da palavra. Segundo ele, já chegou na hora da palavra. Quando eu levantei, abri a Bíblia, e o que caiu eu li, e dei aqueles conselhos, segundo ele, a palavra entrou no coração dele, e ele pediu o batismo. Quero me batizar, eu quero me batizar. Essa palavra entrou no meu coração, mexeu comigo, eu quero me batizar. Mas eu não dava para acreditar, não dava para acreditar. Acontece que ele firmou na igreja, ele batizou, e ele morreu agora há pouco tempo, gente. Eu acho que nada, ele ficou uns 50 anos na congregação. E o Senhor chamou ele, permaneceu na congregação, morreu servindo a Deus na congregação. Tem um filho dele, que é encarregado de orquestra aqui na nossa região, vizinho nosso aqui, de onde eu moro. Ainda tem um filho dele que é encarregado de orquestra. Mas acho que esse menino não é de teste, ele não era nascido ainda quando isso aconteceu. Ele era casado de novo, nada, seus 10 anos de casado, e acho que esse menino é dos irmãos mais novos. Me parece que ele não... Esse processo, quando o pai dele converteu a Deus, eu não sei se ele já era nascido. Mas, os mistérios, gente. Agora, por que eu não acreditava? A situação desse homem é o seguinte, ele era católico, praticante na igreja católica, praticante. E quando alguém pregava para ele, algum crente pregava para ele, ele dizia, olha, eu gostei muito do que vocês falaram comigo, e um dia eu posso ser crente. Mas para mim batizar, para mim ser crente um dia, só se a minha mãe batizar. Se um dia minha mãe batizar nessa igreja, pode ser que eu também batizo. E toda vez que ia pregar para ele dizia que ele só batizava se a mãe dele um dia batizasse, ele batizava também. Se a minha mãe batizar, eu batizo também. E acontece que a mãe dele, muito católica também, praticante, né? E um dia ela foi assistir um batismo e ela voltou batizada. Aí ela foi aí, então meu filho, quando fala da palavra de Deus para você, você diz que só batizava se eu batizasse. Então agora eu batizei, Deus me chamou. E você, como é que vai ficar? Vai batizar? Ele, sou minha mãe, a senhora me perdoa. Me perdoa, mãe, que eu falava isto, porque eu tinha certeza que a senhora nunca ia ser crente. Nunca, eu tinha toda a certeza, mãe, que a senhora nunca ia batizar no batismo dos crentes. Porque do jeito que a senhora é católica, eu confiava muito na sua, entendeu? Fé na igreja, na doutrina católica. Mas já que a senhora batizou, eu não quero não, minha mãe. A senhora pode seguir, porque eu não. A senhora me perdoa, que eu falava isso, que eu tinha toda a certeza que a senhora nunca ia batizar. Mas já que a senhora batizou, eu não quero não. E ele continuou lá na igreja católica, na linha doutrinária da igreja, e a mãe dele continuou sendo nossa irmã na congregação. Mas acontece que ele foi fazer um cursinho para batizar. Ele acha que um negócio lá da igreja católica, ele foi fazer lá um cursinho, não sei se não entendo o que é. Sei que era um negócio dele lá meio rápido, né? E aconteceu que era um dia de domingo, ele tinha que ir. E a mãe dele estava sem companhia, ele morava ali acho uns 3 quilômetros do patrimônio. E a mãe dele querendo vir no culto, no domingo, que era o domingo à tarde, que nós tínhamos o culto, né? E então ela falou para ele, ó filho, você está indo na igreja, vê lá o seu assunto lá, e eu estou sem companhia, eu vou com você, só que lá eu preciso ir, mas você precisa me esperar para mim vir também com você. Aí combinaram, né? Ele foi para a igreja católica, tratar do assunto dele, e ela foi para a igreja da congregação assistir o culto, congregar no culto no domingo. E aconteceu que eles tratou, então, a igreja católica, naquela cidadezinha, ela fica uns 200 metros da igreja católica até a igreja da congregação, dá uns 200, 300 metros, uma da outra. Então a congregação fica embaixo
numa rua lá no fundo, e a igreja católica fica no alto. De maneira que quem vem da onde eles vinham, subiram, primeiro já passava, chegava de frente com a igreja católica. E ali pegava aquela rua de si, lá embaixo estava a congregação. Então ela combinou com isso, só vamos fazer o seguinte, quem chegar aqui, um vai esperar o outro. Quem chegar primeiro, espera o outro. Se eu chegar aqui e você não tiver, eu te espero. Se você chegar e eu não tiver, você me espera. Aí combinaram, né? Aí foi quando lá o que ele tinha a tratar na igreja, onde ele foi lá, foi rápido. Aí quando ele, acho que nada, uns 20 minutos, mais ou menos, que o nosso culto na congregação é em média 1 hora e meia, né? E agora lá na igreja católica, às vezes é mais rápido. Eu sei que ele saiu primeiro da igreja. Quando ele chegou no local, disse, bom, minha mãe falou que quem chegasse primeiro aqui esperasse o outro. Mas eu vou descer lá na igreja dela, ver se ela vai demorar. Observar se ela não vai demorar ainda. E foi onde ele desceu, à procura da mãe, e ficou na porta, assistindo. Então ele chegou justamente na hora de ler a palavra. Quando o pregador levantou, foi lá no púlpito e pregou a palavra. E ele entrou chorando na igreja. Ai, não, essa palavra entrou no meu coração. Essa palavra mexeu comigo. E eu quero me batizar, eu quero me batizar. Na hora, sim, o homem converteu. A primeira vez que ele chegou na porta da congregação, o pregador levantou, leu aquela palavra, pregou, sentou. E ele entrou chorando e pedindo batismo, que a palavra entrou no coração. E ele batizou, nunca mais saiu da congregação. Só que ele tinha um problema, quando ele chegava numa igreja, que eu estava presente, ele levantava para testemunhar, para mandar, dizia para a gente, o irmão Lafayette, tudo que eu tenho, que eu aprendi na congregação, eu aprendi com o irmão Lafayette. Ele que me ensinou tudo que eu aprendi a servir a Deus, aprendi com o irmão Lafayette. Mas eu não ensinei nada, gente, eu só levantei lá, nem o capítulo da palavra que eu ia pregar, eu não tinha, só abri a escritura e li aquela palavra ali. Ele converteu a Deus e ele morreu, ele ficou com 50 anos na congregação e em todo lugar ele dizia que tudo que ele aprendeu foi eu que ensinei. Ensinei o quê? É mistério ou não é isso aí, gente? Coisa que aparece na obra de Deus que nós não sabemos. E ele serviu a Deus, me parece que ele serviu a Deus uns 50 anos. Mas agora, acho que está fazendo uns 5 anos que Deus recolheu ele, firme, servindo a Deus na congregação com uma boa idade. Quando ele batizou lá, ele devia ter uns, sei lá, acho que devia ter uns 25 anos por aí. E quando ele faleceu, ele devia ter uns 60 e poucos anos já. Mas, por hoje é só, gente. Eu estou contando como Deus trabalha misteriosamente na congregação cristã. É um povo que eles só sabem levantar e agradecer a Deus pelo que Deus faz na nossa vida e pedir a Deus que nos guarda e nos guie. Fora disso, o povo da congregação é como criança, gente. Jesus disse que dos meninos é o reino de Deus, e qualquer que não fizer como menino não é digno, não entra no reino de Deus. Então a congregação, gente, é um grupo de crianças, por isso eles não têm sabedoria nenhuma, eles só sabem dar glória a Deus na congregação, eles só sabem dar glória a Deus. E quando eles precisam de alguma coisa, eles vão lá e oram a Deus, Senhor, eu não sei o que vai me acontecer lá na frente, mas me ajuda, me guarda. E o Senhor sai guiando eles, e a congregação vai crescendo, gente, vai crescendo. O Senhor vai chamando, vai chamando, vai chamando. E hoje é uma obra que está causando preocupação nas pessoas que estão em volta. É uma igreja que é muito difícil descobrir o fundamento dela, porque é uma obra escondida. É que nem o trabalho de Marx, né? É um trabalho que ninguém aparece. É diferente de uma empresa aí que abre um CNPJ e sai aí fazendo a apresentação dos seus produtos, põe na vitrine para vender, e tem aquela empresa que ela trabalha, entendeu, gente? Embaixo, escondido. Doutor,
essas vendedoras mesmo de perfume, vendedoras entendeu, gente? De produtos que ele é apresentado dentro das casas, né? Chega um folheto na tua casa, você faz o pedido, o vendedor vai lá e vende. É um produto que não aparece na vitrine. Assim é a obra de Deus em Jesus Cristo. Ela não aparece exposta. Agora, através da comunicação desse celular que apareceu agora, é que o pessoal tá ficando meio assustado, né? Mas aí do lado de cá tem os críticos, que colocam coisa na igreja, na obra de Deus que não existe, gente. Alguma coisa, não vamos dizer, que não tem falha em nosso meio. O problema da congregação, é diferente da congregação para outras dominações, é que é o seguinte: na congregação, você errou, você é punido. É diferente de outras igrejas que você erra e às vezes você paga em dinheiro, ou, né, dá uma boa recompensa para a igreja e você tem tolerância. A congregação já para isso, já não é... O movimento de dinheiro não aparece, porque o dinheiro que entra na congregação é distribuído dentro da própria irmandade, né? E tem uma coisa, será que não tem pessoas erradas na congregação? Claro que tem. Mas quando vem descoberto a pessoa errada, ele é punido, ele é afastado. E o povo é contra isso aí. Ainda fica... Porque o diabo é assim, ó. Se você faz, ele acha ruim. Se você não faz, ele acha ruim. Se a pessoa erra na congregação e os juízes que estão de frente do povo não punem a pessoa, eles reclamam. Se pune, eles reclamam. Então não tem jeito, não tem jeito. Mas que não tem coisas erradas em nosso meio, claro que aparece. Mas quando descobre a pessoa que errou, ele é afastado. Apesar que os críticos é aquele negócio, né? E com o crítico não tem jeito. O crítico, se você falar que está certo, ele fala que está errado. Se falar que está errado, ele fala que está certo. Então não tem jeito. Ele nunca concorda com a verdade. Mas que é uma obra misteriosa, é uma obra que é muito difícil entender as coisas de Deus. É muito difícil. Porque Deus, ele trabalha no oculto. Você está esperando Deus aqui e ele está lá na cozinha. Entendeu, gente? Está lá na cozinha e você esperando ele aqui na sala. Quando você chega lá na cozinha, ele está lá e você não vê ele. A obra de Deus, ela é praticamente oculta. Se a obra de Deus fosse exposta, ninguém matava Jesus. Da maneira que ele veio, andou no meio do povo, permaneceu e foi, sem o pessoal conhecer o fundamento, a vida fundamental dele, hoje é a mesma coisa. Cristo está no nosso meio, Deus está no nosso meio, todo dia o pessoal está falando em Deus, todo dia está pregando, falando em Deus, todo dia, e o pessoal não conhece as coisas de Deus. O que você sabe é o seguinte, que nós vivemos nesta terra e não temos certeza, quando nós formos da terra, para onde nós vai, que caminho vamos tomar. Mas se você acusa que você trabalha numa empresa e tem contato com o patrão e não sabe o que esse patrão fala com você, o que esse patrão comunica quando vocês estão juntos, que patrão é esse? Então é um caso de Deus, gente. Eu estou com Deus, eu estou com Jesus, eu estou com o Espírito Santo. E quando eu for embora da terra, onde é que está esse Jesus que eu estou com ele? Onde está Deus que eu estou com ele? Onde é que está o Espírito Santo que eu estou com ele? Gente, é aquela pessoa que nunca está preparado para ir embora desta terra. Mas a pessoa que tem comunicação com Deus, com Jesus e com o Espírito, que neles falam, qualquer hora que o Senhor vir recolher ele está pronto para ir. Entendeu, gente? Não tem medo da morte. Enquanto a pessoa tem medo da morte, ele não está preparado para encontrar com Deus. Mas existe pessoas que estão preparadas para o Senhor levar. Eu conheci muitas pessoas que o Senhor levou da congregação, era pessoa que estava preparado para partir com o Senhor. Eu lembro de uma nossa irmã,
Essa mulher ela tinha uma virtude tão grande. Acho que o nome dela era Anestina. Naquele tempo se saudava, entrava na congregação e dizia, a paz de Deus com todos. Quando ela entrava na congregação, que a voz dela soava, a paz de Deus com todos, gente, quem tinha a linguagem falava em língua, quem não tinha dava glória a Deus, outros manifestavam. Gente, mas era uma virtude que aquela mulher tinha, que em qualquer lugar que soasse a voz dela, o povo manifestava. Um dia nós tínhamos um culto num sítio, ficava ali acho que uns 4 quilômetros da cidade, e ela vinha para este culto, assistir para fazer parte desse ajuntamento, e o Senhor recolheu ela no caminho. No outro dia, quando foi fazer o funeral dessa irmã, na casa dela foi feito o funeral. Ninguém cantava, os músicos, naquele tempo músicos tocavam em funeral, os músicos não conseguiam tocar. A abertura era tão grande, todo mundo chorava, manifestava. Gente, eu nunca vi uma pessoa que tivesse um dom que nem aquela mulher tinha. Mas existe, gente, existe. Existe crente na congregação, existe crente no meio da mocidade. Eu admiro de ver a mocidade na congregação, nesse mundo cheio de vaidade que nós temos hoje. E a congregação cristã tem uma mocidade tão bonita. Claro, tem os rebeldes, tem os meio crentes e tem aqueles que são crentes de verdade. Entre os irmãos mais antigos, tem os meio crentes e tem aqueles que são crentes de verdade. A congregação cristã, ela tem crentes de verdade, gente. São pessoas que têm Deus, anda com Deus 24 horas por dia. Tem aqueles que são, né? Temos nossas fraquezas, não vamos dizer, temos nossas fraquezas. Como escrevia na oração de Salomão. Quando alguém pecar, porque não há homem que não peque. Gente, nós temos nossas falhas, temos nossos erros, mas reconhecemos as nossas falhas e pedimos a misericórdia de Deus que nos ajude e Ele nos ajudará. Deus que abençoe a todos. Se alguma coisa que eu deixei aqui teve importância, alguma coisa importante para você que me ouviu, dá um joinha, um likezinho no meu canal, me ajuda a levar este vídeo a outras pessoas. Gente, é muito importante esse joinha que vocês dão no canal, é muito importante, porque o YouTube, ele é uma força para ele mandar os vídeos onde as pessoas apertam o likezinho, a palavra gostei. E para quem não gosta, ele não manda. Tanto é que quando nós paramos de apertar o like, em um determinado vídeo, ele desaparece do nosso celular. Deus que abençoe a todos. Aguarde o próximo vídeo que vem aí, gente. E Deus que abençoe a todos. E que a paz de Deus permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Amém.